Filhos e filhas, discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. A graça que é o próprio Cristo, que provém do coração sagrado e chagado de Cristo, e a paz que vem desse príncipe da paz às famílias. Gostaria que você pegasse aí 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Vocês escutam muito eu falar sobre a questão de reservar um tempo para oração, segundo nos ensina, nos educa a Mater et Magistra, a mãe e mestra da verdade, a Santa Igreja Católica. Vocês me escutam falar bastante sobre isso também, una, Santa, Católica, Apostólica, porque é o nosso papel de cristão. Você não deixa que ninguém fale mal da sua mãe. Quantas e quantas brigas a gente via na questão do colégio, na escola, quando uma pessoa xingava sua mãe. Te xingava tudo, você relevava, mas quando a pessoa xingava a sua mãe, por que você fez isso? Sabe aquele filme do Hancock? Só que mais ainda inflamado do que o Hancock, porque nesse filme ele diz assim, né? Me chama só mais uma vez. E nesse caso não, bastava uma única vez e aí, desculpa a expressão, mas se descia a lenha quando alguém falava mal da sua mãe. Sempre foi inadmissível, né? E da mesma forma, dentro do segundo mandamento da lei de Deus, né? Não tomar seu santo nome em vão, isso recai também sobre a questão da igreja, que é a esposa e o corpo místico de Cristo, recai sobre a questão da Virgem Santíssima, a mãe de Deus e nossa mãe, de São José, de todos os santos, dos anjos, ou seja, do que é sagrado. Então vocês escutam me falar muito sobre essas coisas. Enfim, voltando para o tema, vocês me escutam falar bastante também que se não se deve orar de qualquer forma. Eu peço muito para que você feche os seus olhos, para que você olhe para dentro de si, para sua morada interior, para o seu castelo interior. Gosto muito de utilizar esse método de oração, até por conta de uma devoção por Santo Inácio de Loyola, que usava um método bem profundo sobre essa questão e de muita eficácia. Certa vez eu fui orar por alguém num grupo de oração e eu percebia que era ineficaz eu orar pela pessoa. Então eu peguei nas mãos dela, olha para mim, vamos ficar de frente um pro outro. Eu não vou orar por você, eu vou orar com você. E acabei por meio da ministração fazendo com que essa pessoa chegasse a um ponto ápice da oração. E quão interessante foi, porque era uma pessoa que ela não conseguia interiorizar, ela não conseguia receber oração, e naquele dia ela destrancou as portas do seu castelo interior. E ela pôde ter uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus. Então, por isso eu falo tanto em reservar um momento, porque eu aprendi isso estudando o Catecismo da Igreja Católica. A quarta parte dele fala sobre a oração. É ele que diz, né, de onde fala o homem quando vai orar, né? É ele que coloca para se reservar um momento para a oração. Mas, dentro dessa passagem da Epístola de São Paulo aos 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, é dito para nós: ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja, lá no SIC, conhecido como SIC, no parágrafo 2670, para ficar mais fácil eu divido em dois números, 2670, ele diz que cada vez que começamos a orar a Jesus, é o Espírito Santo que, por sua graça preveniente, nos atrai ao caminho da oração. Se ele nos ensina a orar recordando-nos Cristo, como não orar a Ele mesmo? Por isso, a Igreja nos convida a implorar a cada dia o Espírito Santo, sobretudo no início e no fim de toda ação importante.
Se o Espírito não deve ser adorado, como ele me diviniza pelo batismo? E se ele deve ser adorado, não deve ser o objeto de um culto particular? Porque, de fato, o Divino Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então deve-se prestar um culto específico de adoração. Um culto de adoração, de latria, que só pode ser direcionado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o amor engendrado do Pai e do Filho, e que é derramado sobre nós, e que foi derramado sobre os profetas, mesmo antes de Pentecostes. Mesmo antes de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus já agia, porque é Deus. Porque estava no momento da criação. O Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Nós vamos ver lá em Gênesis. Já santificava as águas do batismo. O Espírito Santo existe desde todo sempre. Porque é Deus. Então, de fato, é esse mesmo Espírito que vinha sobre os profetas. Era conhecido como o Espírito de Deus, a qual hoje nós conhecemos como Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o dedo de Deus, símbolos do Espírito Santo como a nuvem, conhecido como a nuvem de fogo, a labareda de fogo, o dedo de Deus, o hálito de Deus, o sopro de Deus, enfim. É somente através do Espírito Santo que podemos dizer que Jesus é o Senhor. Ou seja, para que a nossa oração ela seja uma oração eloquente, verdadeira, que toque o coração do Senhor nosso Deus. É importante isso. É importante isso para o cristão, porque muitos oram e a sua oração não tem eficácia. Se pedes e não recebes, é porque pedes errado, porque está orando errado. Então, é preciso saber orar. E como o rosário de fogo, o rosário de pétalas de fogo, o rosário que sopra constantemente o hálito de Deus sobre nós, o sopro de Deus vem sobre nós, nos perfumes do Santíssimo Rosário, na delícia do Santíssimo Rosário. Muita gente ora a Santa Missa, mas ora a Santa Missa errado. Ora de forma distraída. Ora de forma que o seu corpo está ali, mas a sua mente está anos-luz para frente, para trás, sei lá onde está. Porque ora errado. Então, constantemente, nós devemos pedir o Espírito Santo de Deus. Constantemente. Sem cessar. Porque ele nos atrai ao caminho da verdadeira e da autêntica oração. Porque ele faz com que nós oremos de verdade. E eu queria trazer para vocês, no dia de hoje, uma certa diretrizes para a oração. E vou citar, claro, algumas passagens bíblicas para isso. Por exemplo, Lucas capítulo 11, versículo 9 diz: Pedi e vos será dado. Esta é uma oração simples. Ela ou seja, ela pede para que se converse com o Senhor como se conversasse em família. Então, dentro das diretrizes da oração, que eu vou colocar aqui, vamos lá, 10 tópicos. O primeiro é simples, oração simples. Pede e vos será dado. Então, conversa com o Senhor como se conversasse ali com a sua família. Sem máscara, sabe? Porque ninguém fica com a máscara diante da família. Diante da família você é o que é. Não tem essa, não tem como se esconder. A segunda diretriz é a oração espontânea. Talvez a passagem de João 15:7 nos ajude. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem também em vós, então pede o que quiserdes e vos será concedido. João 15:7. Ou seja, reze o dia todo. Reza quando você está no telefone, reza quando você está no supermercado, reza quando você está cuidando das crianças, reza quando você está no seu ambiente de trabalho. Constantemente. Reza constantemente.
Essa é a oração espontânea. As jaculatórias que vem, até tem uma jaculatória de uma novena das mãos ensanguentadas de Jesus. No primeiro dia é assim: Jesus, pelo poder do teu sangue redentor, suplico que aumente a minha fé. Há também a oração lenta, terceira diretriz. O reino de Deus já está no meio de vós. Lucas 17, 21. O Senhor deseja falar mais do que você. A oração não é só você falar. A oração provém também de você escutar. Por isso o silêncio interior. Por isso o glorioso São José é o homem do silêncio. Porque as palavras dele são palavras que têm vida. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que fala através dele. Porque é o Espírito Santo de Deus que dá para ele as diretrizes, que comanda. E o que ele faz? Simplesmente obedece. Ele não lança palavras para se autopromover. Não. Pelo contrário. Ele deixa o Espírito Santo falar. Então a oração também é escuta. Escuta de Deus. A quarta diretriz é a oração sincera. Quem não acolher o reino de Deus como uma criança, não entrará nele, nos diz o Evangelho de Marcos 10,15. Somos muito sinceros com nós mesmos? Então, converse com o Senhor usando essa mesma sinceridade. São João Paulo II, ele utiliza um método que a minha esposa fala bastante nos encontros de noivos que nós pregamos. Fenomenológico. Seja sincero consigo mesmo. Olha para dentro de si. É uma forma de você olhar para dentro de si e reconhecer a verdade. E a verdade imutável. Porque a verdade não muda. A verdade é uma só. Não tem a minha verdade e a sua verdade. Entende? É dessa sinceridade. Como as crianças que entram no reino dos céus. A quinta diretriz? Escriturística. Opa! Escriturística. Então vamos lá para 2 Timóteo 3,16. Toda escritura inspirada por Deus é útil para ensinar e educar. A oração mais eficaz ela é baseada na escritura. Quanto mais você estiver em intimidade com o Logos, com o Verbo, com a palavra que se fez carne, com a Sagrada Escritura, mais você vai ter uma facilidade na sua vida de oração, de identificar Deus falando com você. Você vai poder utilizar da palavra de Deus para ser o rosto de Deus e falar para o próximo como boca de Deus, como faziam os profetas. Lembrando que hoje até é dia de Santo Isaías, né? A igreja coloca como dia de Santo Isaías, o profeta. Então vamos pedir a intercessão dele e vamos ser como ele, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Tanto essa questão escriturística é tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento também. Porque tem umas denominações aí divisórias, né, que elas só sabem pegar trechos, né, lambiscar. Sabe aquela expressão lambiscar? Você não almoça, você fica lambiscando o dia inteiro. Aí na hora do almoço mesmo você já está né? Já caiu na gula até mesmo. Enfim, não é lambiscar. É realmente... Até perguntaria, qual o livro do Antigo Testamento que você mais gosta, que você mais tem afinidade, que te chama a atenção, que o Espírito Santo falou com você? Eu digo que para mim o Senhor fala muito através ainda do livro de Gênesis, na história de José do Egito. Recentemente, eu estou com o propósito agora de ler o livro de Samuel, 1º e 2º Samuel, e 1º e 2º Reis. Bem interessante, quero me aprofundar novamente na história de Davi. Já li a Sagrada Escritura, e digo não por mérito, mas por necessidade, por conta dessa diretriz da oração escriturística. E assim também do Novo Testamento, o Senhor já tem palavras colocadas bem fixadas no meu coração também, porque já li o Novo Testamento e o Senhor fala comigo muito através dele. A sexta diretriz é com horário estabelecido. Diretrizes para oração. Sexta diretriz para oração: tenha um horário estabelecido. Ora, as pessoas não têm horário
para irem para a academia, porque o seu corpo vai responder melhor se você cumprir esses horários. Da mesma forma, a ciência também coloca que se você tem um horário reservado, específico para a sua oração, para o seu estudo, para a sua leitura, isso ajuda o seu cérebro. Está entendendo como o corpo ele é organizado? Porque assim é o Espírito Santo de Deus. Cada coisa no seu lugar. A revelação veio de forma gradual, né? Gradativa. Passo por passo. Tudo no seu momento. Tudo no seu tempo. Assim também tem horários estabelecidos para a sua oração. A igreja tem a liturgia das horas. A igreja tem. A igreja tem a organização da questão dos dias da semana. Já falei isso algumas vezes também. A igreja tem a organização devocional para os meses, entende? Então, isso ajuda muito essa questão do horário estabelecido. Olha só, em Atos 3:1 diz: Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Então, nós temos horários, não temos ali por trabalho, horários estabelecidos ali, talvez para a oração, como tinham os apóstolos. Então mantém. Se você já tem, mantém. Agora, se for preciso, você não se arrasta às vezes para ir para o trabalho, sabe? Poxa, eu vou para o trabalho, não sei o quê. Se for preciso, da mesma forma, para a oração. Assim como se arrasta para o trabalho, se arrasta para a oração. Assim como se arrasta tantas pessoas eu encontro aí que estão indo para a faculdade. Nossa, eu vou para a faculdade, não sei o quê. Mesmo arrastado, vá. Vá orar. Mesmo arrastado, vá para a capela adorar. Mesmo arrastado, vá para a Santa Missa. Não perca, mesmo contra a tua vontade, que sobressaia a vontade do Senhor. Que sobressaia a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá, vamos agora para a 7ª diretriz da oração. Uma oração sob medida. O Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. Lucas 12:12. Um exemplo bem simples, os sapatos. Os sapatos não tem que ser na medida, se não te incomoda, se não te machuca, se não te fere, se não você dá uma topada, você não começa a andar direito, você fica com uma mobilidade reduzida se você não está com os sapatos de acordo com o seu pé. Tanto para mais como para menos. Então, o Espírito Santo vos ensinará naquela hora o que deveis dizer. Lucas 12:12. Como os sapatos, as orações elas têm que ser na medida certa. É claro que há devoção A, B ou C, enfim, X, Y. Há diversas devoções, mas essa devoção é para você? Compreende? A Santíssima Virgem diz que o rosário, 1/3, 2/3, 3/3 do rosário é para todos. Mas há devoções específicas, como da Divina Misericórdia. A de São José é a primeira devoção, também é para todos. Mas dentro da devoção de São José, nós temos aí o terço abençoado de São José, nós temos o terço jaculatória, nós temos o manto de São José dormindo. Então, qual devoção é para você? E assim também da própria santo. Às vezes a gente acumula tantas devoções ou quer tantos carismas de comunidades novas, dons, talentos, e a gente acaba se tornando dentro de uma gula, usar esse termo, gula espiritual, porque nem tudo aquilo é para você. Uma religiosa não pode estar numa congregação que não esteja de acordo com a vontade de Deus para si. Ela tem que descobrir qual congregação é a dela. Compreende? Da mesma forma, nós temos que ter esse discernimento. E é até interessante pedir a Deus o discernimento dos espíritos para alcançar isso. Para saber qual é a devoção que o Senhor me chama. Ela pode mudar. Talvez num momento eu estou com a devoção da Divina Misericórdia e de repente eu passo aí para uma devoção, de viver as 7 dores e as 7 alegrias de Nossa Senhora ou de São José, e depois
depois dessa devoção eu passe aí para uma devoção a Santa Brígida, né? As orações pelas santas almas do purgatório. Todos temos que fazer, mas aqueles por devoção fazem de forma mais afinco, mais profunda, compreende? Então que você não se perca, mas que você tenha discernimento de quais as devoções você deve praticar. Pergunta para o Espírito Santo, Lucas 12:12, que ele vai te ensinar. A oitava diretriz é a individual e compartilhada. Se 2 dentre vós na terra se puserem de acordo para pedir seja qual for a coisa, esta lhe será concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Então nós precisamos rezar sozinho, precisamos rezar com um pequeno grupo e precisamos rezar em uma grande comunidade. Também são as formas que Nossa Senhora pede para que se reze o terço, né? De forma individual, de forma em grupo e na comunidade. E olha que interessante, também eu e minha esposa a gente fala muito sobre isso, né? Nós temos que ter a nossa oração particular, nós temos que ter a nossa oração conjugal, os que são casados, e nós temos que ter a nossa oração familiar. Então, particular, conjugal e familiar, com os filhos, com aqueles que moram com você. Exatamente como aqui pede, né? Nessa questão da diretriz. Né? O sozinho, em um pequeno grupo, que aí no caso poderia ser em família, e em grande grupo, que é na comunidade. Ou seja, a Santa Missa é um momento especial para estarmos. Então é importante estarmos na Santa Missa, porque estamos em comunidade. Estamos em comunidade. A nona diretriz, guiada pelo Espírito. Então, deixe o Espírito Santo guiar as suas orações. Ele é Deus. Creio no Espírito Santo. E a 10ª diretriz é a oração saboreada. Essa de fato é deliciosa. Como eu posso dizer por mim, como eu acho delicioso, e essa é a palavra mesmo, delicioso desfiar o Santíssimo Rosário. Como eu acho delicioso isso. É uma coisa assim, sabe? Talvez aquela sobremesa ou aquele prato que você come com gosto, com vontade, né? Que te satisfaz. Que realmente é o que você precisava ali e toca o paladar em si, transmite aquilo para todo o seu corpo, para todas as fibras do seu corpo. É exatamente assim quando eu falo do Santíssimo Rosário. E é necessário a gente ter uma oração. Uma das diretrizes da oração é esse de saborear. Então, põe em Javé as tuas delícias, e ele te dará aquilo que o teu coração desejas. Escuta isso lá no Salmo 37, versículo 4. Põe em tuas delícias, põe em Javé as tuas delícias, e ele te dará aquilo que o teu coração deseja. Medite nas ideias obtidas ali em oração, né? E embeba-se nos versículos da Escritura, regozije-se nos atributos de Deus. Deliciar a oração, eu estou exemplificando com essa questão do rosário, é porque envolve toda a oração, entende? Você viu aqui essa questão escriturística da oração? Porque quando você ora pelo Espírito, logo a palavra de Deus ela faz parte. Aí você clama a intercessão de algum santo específico naquele momento. Aí o Senhor vai falando com você. Aí o Senhor vai curando. Aí o Senhor vai manifestando. Vai colocando as mãos ensanguentadas dele. Enfim, ele vai fazendo o que ele deseja para você naquele momento. Isso é uma oração penetrante. É uma oração que faz com que a sua pregação seja eloquente. Que verdadeiramente toque as almas. Que mova algo no interior das almas. Isso mesmo, dentro do seu ministério, dentro dos seus trabalhos, os ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia, enfim, seja o trabalho que você exercer dentro da igreja, o catequista, ele consegue ver o Espírito Santo tocando, porque a sua oração ela está sendo absorvida ali por aqueles jovens da catequese, do crisma, os catecúmenos, enfim, seja o trabalho que você esteja realizando, a coisa começa a se mover, porque o Espírito Santo de Deus é vida, tem movimento, é o hálito de Deus, é o sopro de Deus. Nós recebemos um espírito de ousadia, não de timidez, não de medo, mas de ousadia.
E se nós cremos no Senhor Jesus, movidos pelo Espírito, nós realizaremos as mesmas obras ou obras até mesmo maiores da que ele realizou. Isso diz ele na Sagrada Escritura. Então, vamos ser de fato aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nem mais e nem menos, mas somente aquilo que Deus quer que nós sejamos. Amém? O Senhor termina essa pregação dizendo para você: vem e segue-me. Vem e segue-me. E há mais uma frase que eu queria deixar aqui no coração de cada um de vocês. O Espírito Santo age em vocês mais do que vocês imaginam. Quando Jesus diz, vem e segue-me, você responde assim: o Espírito Santo de Deus mora em mim, por isso age em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. E aí, por esse Espírito, você vai e segue a nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, ó Criador Espírito, vem Espírito Santo, vem por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem Espírito Santo, vem por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E se o Senhor diz, vem e segue-me, estou indo, Senhor, estou seguindo-te, Senhor, estou pisando nas tuas pegadas, seguindo os teus passos, Senhor. Sim, eu respondo, vem e segue-me, eu irei, Senhor, eu irei, aonde mandar, eu irei, Senhor. Manda, Senhor, que eu obedeço, Senhor. Eu faço como fez São José, eu respondo, Senhor, com a minha vida, o teu chamado. Amém.